Profética. Senhor, nessa noite, aleluia, Deus é bom. Quantos aqui estão com muita expectativa? Diga amém. Glória a Deus. Quantos aqui creem que Deus vai resgatar tudo aquilo que foi perdido? Deixa eu ver. Glória a Deus. Essa é a nossa fé, amém? Quem anda com Deus sabe que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Fala para você mesmo, fala: Deus tem o melhor para minha vida, para minha casa, para minha família. Deus tem o melhor. Nunca se esqueça disso, querido. Nunca se esqueça disso. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Eu quero começar hoje. Nós estamos aí dando continuidade naquilo que foi ministrado nas celebrações, né? Nós estamos aí no ano do resgatador, o ano daquele que viu tudo que nós enfrentamos, tudo que nós estamos enfrentando, e tem cada dia mais gerado em nosso coração aquela disposição de crer, de agir em fé, para viver tudo aquilo que Deus preparou. Então eu quero começar lendo. Hoje eu quero ler o livro de Salmos, no capítulo 71, versículo 1. Eu vou ler o texto e nós vamos orar. Eu quero que você esteja muito atento, os teus ouvidos preparados, os teus ouvidos treinados para ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim, Salmo 71, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, fala comigo, resgata-me. Agora põe a mão no teu coração e fala: Senhor, resgata-me. Aleluia. E livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que seja minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordens para que eu me para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Fecha teus olhos, por favor, meu Deus, em nome de Jesus. Nós recebemos dessa palavra sobre nós, ó Deus. O Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é o nosso salvador. Meu Pai, que nesta noite a Tua palavra seja rema, que o Senhor possa mudar o nosso interior, que o Senhor mude, Deus, os nossos caminhos, direciona-nos, capacita-nos, ó Pai, que a Tua presença se faça real em nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que este início de ano seja glorioso, seja magnífico, seja, ó Pai, maravilhoso, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós iremos vivê-la em nossas vidas, em tudo aquilo que nós estivermos inserido. Que este culto não seja mais uma reunião, mas que seja um ambiente de milagres, um ambiente de promessas, um ambiente de respostas, um ambiente onde nós cultuamos a Tua presença, e um ambiente onde situações impossíveis se tornem possíveis, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço, amém. Queridos, então aqui, Salmos capítulo 71, Davi, ele traz algumas instruções muito importantes, e eu quero que você compreenda. O tema da mensagem que eu quero ministrar hoje é o agir de Deus. Nós precisamos andar com Deus, nós precisamos perceber o mover que Deus faz, a maneira que Deus se manifesta, a maneira que Deus quer falar ao nosso coração. E nós precisamos compreender que Deus, Ele tem um propósito infalível para as nossas vidas. Mesmo que situações naturais tentam descredibilizar a promessa, Deus faz das coisas imperfeitas algo perfeito, para que o seu filho esteja debaixo do projeto dele. Deus, ele tem algo muito maior, muito melhor, muito
diferente do que naturalmente nós podemos compreender. E aqui o salmista, aqui Davi nessa época, ele já estava muito avançado de idade. Aqui Davi já estava na sua velhice. E interessante que ele traz aqui uma instrução, ele diz algo muito forte, que ele fala assim no versículo 3: peço-te que seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Interessante que eu não sei se você conseguiu compreender isso, mas quando você lê esse salmo, você consegue perceber que Davi estava numa situação muito difícil. Ele estava passando por uma situação muito cruel, muito complicada em sua vida, mas ele se lembrou que Deus é o refúgio dele. Deus é o lugar de proteção. Refúgio fala sobre lugar aonde eu posso ir e ali eu serei protegido. Refúgio fala sobre o lugar onde o mal não pode me alcançar. E Davi se inclinou, foi para o altar, foi para a presença de Deus, porque é no ambiente de refúgio, é no ambiente onde Deus se manifesta como rocha. O que fala sobre rocha a Bíblia? Fala comigo, firmeza. Fala comigo, ambiente onde Deus me protege. E aqui o salmista ele continua trazendo isso. Nós percebemos que ele não estava numa situação tão favorável, porque ao ponto dele chegar diante de Deus, aqui no versículo 2, e falar assim: resgata-me e livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Nós conseguimos compreender que Davi estava num ambiente onde ele rasgou o coração dele para que Deus pudesse fazer algo. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que anda com Deus, um homem que compreende que Deus é e sempre será o lugar de proteção. E aqui o salmista ele traz esse entendimento para nós: resgata-me, livra-me, que eu não seja envergonhado. E olha que coisa, inclina os teus ouvidos. E a pergunta é: resgata-me por quê, né? Por que Davi estava aqui buscando insistentemente, com tanta propriedade: Deus, resgata-me, que eu não me perca, que eu não me desvie das promessas, que eu não deixe com que as circunstâncias roube do meu coração aquilo que eu ouvi desde a minha juventude. Eu costumo dizer, e na verdade a Bíblia fala sobre isso, que a coroa da justiça para o homem é ter os seus cabelos embranquecidos na presença de Deus. Essa é a nossa coroa da justiça. É você poder envelhecer diante de Deus e não abandonar o projeto, o propósito, a caminhada, a jornada. E é uma tarefa que nós precisamos alimentar todos os dias, porque os dias são maus. Enquanto nós estivermos passeando por este mundo, vai ter dias maravilhosos, e eu profetizo que serão maiores ele nas nossas vidas, amém? Mas também terão dias que não são dias tão bons. Mas para todos os dias a nossa esperança é que Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, e é Ele quem vai nos resgatar. Aqui o salmista estava falando o quê? Resgata-me do quê? O que ele queria dizer, resgata-me? E fica uma pergunta para mim e para você: o que Deus precisa hoje? Como é que Deus precisa se manifestar? De onde Ele precisa nos resgatar? Qual o ambiente que nós enxergamos na nossa vida hoje que nós precisamos de um socorro? Que nós estamos clamando, estendendo a mão e falando: Senhor, me resgata dessa situação, me resgata dessa circunstância, dessa dor, me resgata desse ambiente onde eu não consigo ouvir a Tua voz. Se Ele é nosso resgatador, você pode ter certeza que Ele está em prontidão para nos livrar de tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir a voz dEle. Ele é resgatador. Deus irá nos resgatar de todas as situações que têm perturbado o nosso coração. Muitas coisas nos fragilizam, porque nós somos seres imperfeitos, igreja. Mas nós buscamos um Deus que é perfeito. E é na nossa imperfeição que Deus manifesta o cuidado dEle, o zelo, para que sejamos mais fortes. Eu creio que a palavra mais certa para as nossas vidas dentro desse período que nós vivemos
estamos enfrentando é: Deus fez o seu povo ser um povo mais forte. Isso traz a memória de quando os nossos irmãos viviam na escravidão. Israel ficou subjugada por tantos anos, subjugada à soberania, à escravidão, e vivia uma vida muito aquém daquilo que Deus projetou. Se você for estudar ali o início, o Êxodo, né? Se você for ver tantos versículos, tantos capítulos na Bíblia fala sobre a escravidão do povo de Deus. E eles permaneceram tanto tempo escravos. E acaba que a escravidão, por alguns motivos e alguns momentos, ela acaba se tornando algo mais simples, porque você não precisa lutar. Quando você abre mão, né, você já aceitei. Então, Israel ficou tanto tempo assim, com um pensamento de escravo. Eu vou trabalhar horas, muitas horas, para receber um punhado de cebola, um restinho de alimento, é melhor isso do que morrer sem. E o interessante é que o que vira a chave, todas as vezes que Deus quer falar com um homem, com a mulher, todas as vezes que Deus quer falar comigo e com você, Ele traz uma palavra que confronta diretamente aquilo que nós estamos passando. E isso tem o poder de acionar a chave. Ela vira uma chave nas nossas vidas. Qual é o propósito da chave? Se você colocar uma chave codificada do seu carro, da sua moto, enfim, você engata ela ali no local devido, vou dizer assim. E quando você aciona a chave, ela faz com que todos os mecanismos daquele lugar cumpra com o seu propósito. Sim ou não? Da mesma forma, nós, em determinados momentos das nossas vidas, nós precisamos deixar com que Deus acione a chave em nós, para que quando Ele acione essa chave, o nosso interior, o nosso ser, quem nós somos, volte a ser direcionado e guiado por aquele que alimenta as nossas vidas, que é Ele. Deus, Ele vai virar uma chave na minha vida, na sua vida, que vai acionar uma porta nova para que você possa entrar naquilo que você tanto tem buscado. Ele vai virar uma chave na minha mente, na sua, e vai ficar tão claro aquilo que nós estamos vivendo, vai ficar vai ficar disponível ao meu entendimento e ao seu, e nós não vamos mais viver como se estivéssemos sem um futuro a fazer, sem um futuro a viver, sem ter algo novo para receber nas nossas vidas. Quando Deus acionar essa chave, tudo vai voltar ao seu devido funcionamento, e você vai conseguir enxergar que em todo o tempo Deus estava no controle de tudo. Porque se Deus está com o controle de todas as coisas, independente daquilo que eu acho, independente daquilo que eu tenho passado, sofrido, aquilo que tem me baqueado, meu irmão, se está nas mãos de Deus, até as coisas ruins que estão se levantando vão ter que trabalhar em nosso favor, e Deus vai restaurar pelo menos 7 vezes mais na tua vida. Tudo que vier contra a minha vida e a sua não vai ter o poder mais de nos destruir, mas sim de nos fortalecer. O povo de Israel só conseguiu mudar a circunstância deles quando eles pararam de aceitar a escravidão e eles começaram a clamar ao Deus que traz a libertação. A palavra de Deus diz que o clamor de Israel, o clamor dos israelitas chegaram aos céus. E Deus olhou para aquele lugar e liberou uma palavra, liberou um decreto, levantou um homem chamado Moisés, para que através daquela vida todo o seu povo fosse liberto. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus está levantando Moisés aqui nesse lugar. Você vai ser aquele que vai ouvir a voz, que vai andar com Deus, que vai participar de tudo aquilo que Deus tem para projetar. Você vai ser aquele que vai ser usado, guiado. Deus vai falar com você face a face, para que através da tua vida, através da tua família, o resgatador possa alcançar o maior número de pessoas possível. Ele é o nosso resgatador. Aplauda Ele, Ele é o nosso resgatador. Então Deus irá nos resgatar das situações que têm perturbado o nosso coração e tirado o nosso sono, querido. Tudo aquilo que tem tirado o teu sono tem te aprisionado, tem me aprisionado. Pastor, como assim? Existem coisas que tiram o seu sono? Tem.
Mas quando eu olho, eu falo, poxa, tanto já era para eu estar dormindo. Calma aí. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas o que não depende de mim, calma aí, Deus, está aqui em suas mãos. Porque nós homens somos muito ansiosos, nós geramos isso, expectativas, e não é ruim. Gere expectativas, gere projetos, apresenta para Deus, mas confia nele. Davi se prostrou aqui e falou: Senhor, resgata-me, salva-me. Por quê? Porque eu creio que a batalha que ele estava vivendo era uma batalha muito dolorida, era muito maior do que a capacidade humana dele resistir. Isso é muito sábio, igreja. Muitas vezes nós entramos em guerras que nós não fomos convidados para entrar. Muitas vezes nós entramos em batalhas em que Deus ainda não deu a direção, porque nós queremos antecipar as coisas onde Deus não está inserido. Não faça isso, ouça a voz de Deus. Volta a falar do povo do Egito. Quando eles saíram da escravidão, duas coisas que marcavam o avanço e a pausa: se a nuvem andar, nós marcharemos; quando ela parar, nós iremos repousar. Sabe o que Deus estava ensinando? A depender dele. Ah, mas eu dependo de Deus. Ah, mas Deus sabe que eu dependo dele. Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele quer que você saiba que Ele está cuidando de você também. Ele cuida de nós, igreja. Não pense que as coisas que tem muitas vezes te feito chorar, te colocado para baixo, é uma vontade de Deus. Não. Quando você está chorando, Ele está chorando junto. Quando você está clamando, Ele está ali te fortalecendo. E quando você se levanta crendo, Ele dá ordem para os anjos servir você. Quando você levanta mais forte, Ele fala: demônio, você perdeu. Sai agora da vida dele, sai da casa, da família, do projeto, sai do trabalho, sai de tudo aquilo. Tira suas garras malditas, porque o meu filho se levantou como um valente, como um príncipe, como um homem que crê. E tudo aquilo que ele ligar na terra será ligado nos céus. Então Ele ligou, você perdeu, vai, bate em retirada. Ele vai resgatar principalmente a nossa fé nesses dias. Ele vai resgatar simplesmente aquilo que muitas vezes tem tentado roubar o melhor que Ele colocou em nós. Então, quando Deus ouve o nosso clamor, Ele muda a situação. E o que faz Deus ouvir o clamor? Quando você faz o que? Orações de súplica. Quando nós jejuamos, quando nós estamos no altar, tudo isso faz com que os céus respondam. Por que você acha que todas as vezes que eu e você estamos fragilizados, a primeira coisa que o inimigo rouba de nós é o altar? Porque ele sabe que todo aquele que vai no altar não volta a mesma pessoa. Todo aquele que vem no altar, todo aquele que ouve uma palavra não é mais o mesmo. Aquela palavra tem o poder de mudar a história dele. Então ele impede a mim e a você de fazer o quê? De nos aproximar de Deus. Porque ele sabe que uma palavra que Deus declarar é forte o suficiente para destronar todo pensamento contrário. Então quando nós oramos, suplicamos, jejuamos, buscamos a Deus, o nosso clamor chega aos céus. E o que acontece quando isso faz? Deus se manifesta como uma rocha firme. Interessante que eu faço aqui uma comparação. Jesus, ele diz assim: não edifique não edifique um prédio, não edifique uma casa na areia. Edifique uma casa num terreno forte, na rocha, no lugar estruturado, no lugar firme. Ou seja, edifique a sua casa nas convicções. Edifica a sua casa naquilo que você crê. Edifica a sua casa de onde vem a tua resposta. Edifica a tua casa onde Deus é celebrado. É mais ou menos isso que ele está falando. Porque aquele que edifica a casa na areia, vem as fotos, vendavais, terremotos, maremotos, o que vier, vai derrubar. Porque não tinha convicção daquilo que estava fazendo. Mas aquele que edifica a casa na rocha, vem os vendavais, chuvas, terremotos, maremotos, o que vier, essa casa permanece inabalável.
inabalável. Vira para o teu irmão e fala: você é inabalável. Pastor, mas muitas coisas me abalaram esse tempo. Ok, isso fez com que gerasse estrutura, mas você não caiu, você não quebrou, você não retrocedeu, você não voltou para o mundo, você não entregou o projeto, o seu casamento, você não abriu mão do melhor de Deus. Então você é inabalável, nada vai te parar. Então Deus, Ele é o nosso, quando nós suplicamos, né, o melhor acontece e Deus se manifesta como rocha. Dois exemplos importantes, dois personagens. Eu gosto de falar muito de Elias, muitos de vocês já ouviram falar de Elias, de Gideão, entre vários outros. Mas uma coisa que chama minha atenção na vida de Elias é que ele, no momento da vida dele, ele ficou fragilizado. Ele passou por dificuldade, tanto Elias como Davi, tanto quanto os outros. E o que eu amo na palavra de Deus é que os escritores, os que foram inspirados, os que foram escolhidos por Deus, eles honraram fielmente aquilo que Deus falou com eles. Se a Bíblia fosse um livro de fantasia, um conto, o escritor tiraria todas as dores e deixaria só as vitórias. O que faz com que a Bíblia seja um livro infalível, imutável, é que até as dores, as percas, as dificuldades, as afrontas, as perseguições, fica descrito, para que possa gerar estrutura e fé naquele que lê, naquele que se debruça para compreender. E quando você enxerga a história de um, de outro aqui, você fala: caramba, isso também está acontecendo na minha vida. Meu Deus, isso também aconteceu na minha família. Mas o que esse homem fez? Ele voltou aos pés e tudo mudou. Você consegue, Deus gera fé através da história de outras pessoas. O testemunho, né? O testemunho, ele é algo que movimenta, move, gera fé. E Elias, um homem fragilizado, baqueado da vida, com um olhar, no finalzinho da sua vida, um olhar limitado, porque ele foi levantado para acabar com os profetas de Baal, e ele fez com muita exatidão. Só que Jezabel conseguiu colocar medo nele. Ele ficou um homem que não tinha medo de nada, começou a ter medo de um decreto, de uma situação, e aquilo fez o coração dele se afastar um pouco. Mas é interessante que, se você ler a trajetória, ele foi se refugiar onde, querido? Quem lembra? Onde Deus visitou Elias num dos momentos mais críticos da vida dele, e quando encontrou com ele, falou o seguinte: volta, que eu não te pedi para você vir para cá. Caverna. Porque Elias entendia que a proteção dele, que o Deus que ele serve é um Deus protetor, é o seu rochedo, é a sua fortaleza. Em meio à caverna, no lugar onde ele se achava protegido, a verdadeira rocha visitou ele e falou: o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para você vir, ainda não é o momento para você estar aqui. Volta, unge um rei, levanta um sucessor, cumpre com um projeto, com um propósito, com a missão que eu havia te delegado. Depois você vem para as moradas, você vem para o lugar onde nada pode abalar a tua fé, onde nada pode abalar você. E assim ele fez. Então, um homem que tinha tudo para acabar uma vida ruim, tirou força da sua dor, tirou força do seu conflito, porque ele ouviu a Deus. A coisa mais importante que nós temos que guardar, querido, são os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz de Deus. Pastor, mas Deus não fala sussurrando no meu ouvido, Ele penetra diretamente no meu coração. Isso é verdade, mas guarda os teus ouvidos, porque existem muitas mentiras fraudulentas do mal que tentam roubar a semente que foi plantada no teu coração. Então guarda teus ouvidos, se aproxima de Deus. Essa campanha do Rosh Hashanah é maravilhosa, porque é os primeiros meses do ano que nós consagramos o todo. É fantástico. Um outro personagem, eu volto aqui para Davi. Davi, um homem de Deus, um homem que teve os seus momentos de dor, teve os seus momentos de incerteza, e até mesmo os seus momentos onde ele
não conseguia ver saída. Você vê por este salmo, eu vou ler novamente aqui, no versículo 1 de Salmo 71, diz assim: em ti busco refúgio. Olha que coisa forte. O salmista está nos mostrando qual é o caminho, qual é a chave, para que possamos ter um visitar de Deus. Em ti, Senhor, buscarei refúgio. Um homem que vivia em palácios, um homem que teve o melhor exército, falado até hoje. A força dele não estava nas coisas que ele tocava, nas coisas que ele via, mas estava no Deus que era invisível aos olhos natural, mas que fazia coisas concretas. Davi. Em ti busco refúgio. 2, resgata-me, livra-me por tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Eu fico imaginando um coração contrito, rasgado, aberto, falando: Senhor, eu não sei se você consegue compreender uma oração de... Sabe aquela oração que você tenta fazer e a voz falta, porque as lágrimas descem? Nossa, essa oração chegou aos céus, querido. Fique em paz, Ele te ouviu. No meio da tua aflição, Deus ouviu você e Ele deu um decreto perpétuo. Tua vida vai ser diferente, tua casa vai ser transformada. O milagre, aquilo que era vergonha, vai se tornar num grande testemunho para a glória dEle. No momento de dor, rasga o teu coração. Sabe quando você tenta falar e a voz não sai, mas as lágrimas caem no chão, sobe como um aroma suave. Eu fico imaginando Davi rasgando o coração e falando: resgata-me, salva-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, peço-te que seja a minha rocha de refúgio, para onde sempre possa ir. Você tem essa certeza, essa convicção que todas as vezes que você precisar, você pode se achegar a Deus e Ele vai te proteger? Pastor, mas eu não gosto de chegar a Deus só quando eu preciso. Ok, mas independente da situação, se é quando precisa ou quando não precisa, Ele sempre vai estar presente para nos resgatar, para nos fortalecer, para onde eu possa sempre ir, dar ordens para que me libertem, pois és a minha rocha. Eu concluo falando que aqui Davi deu uma chave para todos nós. Nessa parte B aqui do versículo 3, ele diz assim: dá ordens, né? Ordene, ou né, que o Senhor possa ordenar para que me libertem, pois és a minha rocha. Ele quis trazer o entendimento seguinte, que quando Deus abre a boca dele, o mundo precisa obedecer. Dá um decreto: liberta-me, pois em ti me refugio. Então, quando Davi aqui, ele compreendeu que uma palavra que sai dos lábios de Deus é poderosa para fazer com que toda algema caia, todo grilhão seja arrancado, e todo pensamento contrário não faça mais parte de nós. Livra-me, né? Liberta-me, pois tu és a minha rocha, é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Meu Deus, Deus é poderoso, querido. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus, a palavra de Deus diz que Ele é o verbo de Deus. Quando João encontra Ele de longe, eis ali o verbo de Deus, eis ali o Messias, eis ali aquele que eu batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo e poder. Esse é o verbo de Deus. Por que ele traz essa instrução? Porque Jesus, Ele manifesta a ação dos céus. Quando Davi clamou para que Deus libertasse ele estava falando assim: Senhor, libera uma palavra, libera uma ação dos céus para me encontrar na terra. Isso faz a mesma composição do que Jesus veio para nos ensinar. Ele é caminho, verdade e vida, e quem segue Ele nunca vai ser enganado, nunca vai ficar algemado, porque Ele liberta todos aqueles que se aproximam dEle. E Ele sendo o verbo de Deus, Ele sendo a palavra de Deus, Ele sendo a ação de Deus na terra, é o maior exemplo de resgate que existiu e que vai existir.
Por que Jesus é tão importante para nós cristãos? Porque Ele veio justamente por uma necessidade do mundo. O mundo estava condenado à prisão eterna, mas o resgatador foi liberado dos céus, através de um clamor, através de uma palavra de Deus que já tinha sido profetizada. Ele veio para cumprir aquilo que Deus já havia profetizado, querido. E graças à intervenção dele na terra, a sua morte, uma morte trágica, mas uma morte com muito amor. A maior prova, e o que deixa tantas pessoas em conflito, é que a cruz, se você olhar para a cruz, se você começar a pensar o sofrimento na cruz, aquilo gera em mim e em você uma empatia e um desejo ardente, de um sentimento de gratidão tão grande, enorme, gigantesca, que você olha para a sua vida e você começa a compreender que é possível viver uma vida que agrade o Senhor. Porque quando você olha para Jesus, você fala assim: eu não merecia, mas Ele veio em meu resgate. E Ele é um resgatador. E quando Ele se manifestou como resgatador, Ele quebrou todo o conflito. Por quê? A revolução que todos pensavam que Jesus iria fazer era uma revolução armada, era um domínio do poder, era um montim, vamos dizer assim. E eu creio que Jesus, enxergando tudo isso, as inflamações ao lado, porque quantas pessoas gostariam que de fato falou: eita, esse é o Messias, então agora nós vamos tirar o domínio sobre os romanos, Israel vai voltar a ser uma nação poderosa. E todos ficavam incitando: será que vai ser do grupo dos radicais? De qual grupo que vai ser? Quando que Deus vai mandar os anjos para que a gente possa? Quando que Deus vai mandar fogo dos céus, assim como fazia na época de Elias, para que o domínio dos céus, para que o céu se manifeste em terra? Eles ficavam com essa expectativa. E eu fico imaginando Jesus desde a sua criação, do seu crescimento, ouvindo todos essas instruções, né? Não, o Messias vai vir, nós vamos subjugar aqueles que nos colocaram como escravos. E Jesus tentando, qual vai ser a decisão, como que eu posso fazer para não gerar mais conflito entre eles, mas para que eles possam sim enxergar que o perdão é o que liberta. Como eu vou poder fazer, como eu conseguirei juntar tantas motivações contrárias, tantas verdades em uma só verdade? Eu já sei, eu vou me entregar por todos eles. Não vai ser nenhum deles que vão se degladiar, né? Não sei se o termo é esse, que eles vão lutar entre si. Não, eu sou aquele que eu entrego a minha própria vida em sacrifício, para que eles entendam que o Deus não veio aqui para colocar em conflito o todo, não. O Deus verdadeiro veio aqui para servir aqueles que Ele mais ama, que são seus filhos. Entenda, querido, Deus é a maior expressão do amor. E quando você consegue compreender que tudo que nós estamos passando ainda está pelo cuidado dEle, você começa a enxergar não um Deus radical, um Deus com fogo nos olhos e que quer destruir todos aqueles que andam um pouquinho longe. Não, você vê um Deus que tudo isso pode acontecer, mas através do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, Ele deseja e faz tudo para que nós não venhamos a andar em outros caminhos, mas que possamos andar em caminhos de amor, caminhos que conduzam a Ele, caminhos que conduzam a nossa vida na certeza de que Ele tem o melhor para as nossas vidas em todo o tempo. Porque quando você entende e enxerga verdadeiramente quem é Deus, todas as outras coisas não têm poder para te destruir. E é isso, o resgatador, ele veio para transformar e mudar o nosso interior. Então às vezes ficamos muito abatidos, né? Por causa dos problemas, circunstâncias, mas quando Deus nos dá uma palavra, uma ordem, nela nos escondemos e ficamos salvos, seguros. A palavra muda todas as circunstâncias da sua vida. Então não tenha medo, pois você não está sozinho na luta. Deus irá aparecer e lhe ajudar.
e abençoar, porque Ele é fiel. Quero que você guarde essa mensagem no teu coração. O verdadeiro resgatador, Ele veio ao nosso encontro, para que a nossa vida pudesse realmente sair do domínio das trevas e voltar a ter o domínio dos céus. E se minha vida está sendo dominada por céus, não existe acaso, existe propósito, e todos eles são maravilhosos. Fecha seus olhos, por favor, inclina sua cabeça. Quero orar com você. Meu Deus, nós nos apresentamos a Ti como filhos. Obrigado porque o Teu agir, ele é totalmente diferente da maneira que nós agiríamos. E são nesses mínimos detalhes que nós conseguimos enxergar tamanha gratidão, tamanha generosidade, tamanho cuidado, que nesses dias de cabeça do ano que estamos vivendo, o Senhor de fato seja soberano sobre tudo, sobre todas as situações. Meu Deus, assim como Davi falou: Senhor, resgata-me, salva-me. Que assim seja sobre as nossas vidas, de tudo aquilo que tem roubado a nossa fé. Resgata-nos, salva-nos, ó Deus, da intervenção do mal. Que o mal não possa intervir nas nossas vidas. O mal não tem poder, o mal não vai roubar, o mal não vai nos colocar em escravidão. Porque nós clamamos um Deus que é poderoso para nos resgatar. Esse mesmo Deus nos levará a viver momentos maravilhosos. E que hoje eu profetizo em nome de Jesus, que todo aquele que chegou aqui com cargas desnecessárias, pesos, sentimentos, desejos que não condiz com a palavra do Senhor, que hoje o capacete da salvação possa ser acoplado na sua mente, que a couraça da justiça seja acoplada no seu peitoral, o cinto da verdade te acompanhe, as sandálias da preparação do evangelho da paz sejam que guiem os teus caminhos, e que o escudo da fé possa apagar toda mentira, toda voz que tem falado que você não consegue, que não é para você. Cadê o seu Deus? Toda voz maligna agora seja repreendida, e que a palavra de Deus seja o teu direcionamento, a tua bússola, e com esta palavra e com esta armadura possamos destronar toda a ação do mal. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero concluir essa palavra, fechar esse momento, te dando a oportunidade de você fazer a tua oferta. Nós estamos no início do ano, nós temos também esse envelope do Rosh Hashanah, que é para aqueles que querem fazer uma oferta que vai nortear o seu início de ano. Temos também os envelopes da oferta das celebrações. Você pode fazer também, caso você não pôde estar nas celebrações. E em contrapartida temos os dízimos e oferta. Estamos te dando tantas oportunidades, tantos momentos que você pode colocar a tua fé em ação. Fecha essa palavra, sela ela com aquilo que Deus te chamou para viver. Eu creio que 2022 será um ano maravilhoso na tua família, na minha família. Eu tenho crido, eu tenho buscado isso, porque quem anda com Deus não anda segundo o propósito do homem, mas anda de acordo com o projeto dele. Prepara teu dízimo, prepara a tua oferta, a maneira que você se sentir à vontade. Aqui do meu lado direito você vai colocar o teu dízimo, do meu lado esquerdo você coloca a tua oferta. Receba a unção dos nossos queridos líderes e obreiros, pastores, enfim, todos aqueles que aqui estiverem, e que você venha com fé. Lembre-se, dê nome à tua semente. Você que está em casa, vai aparecer para você o QR Code, de maneira que você consiga fazer a sua oferta online. Faça e envie o comprovante para o seu líder, para que nós possamos fazer a parte administrativa também, em nome de Jesus. Pode trazer, venha com fé e receba uma unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas
minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sei que eu luto minhas guerras. Glória a Deus. Quero te convidar a você se colocar de pé. Quero que você ore comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti cada oferta, cada dízimo, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos sobre o resgatador, aquele que vai libertar a nossa vida financeira. Aqueles que estão passando por dificuldades sejam liberados agora para romper, para viver, se estabelecer diante de Deus. Que a unção de Deus possa agora vir sobre todos que aqui estão. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que não teve oportunidade, aquele que está passando por dificuldades, abre portas. Nós clamamos a Ti para que o Senhor libere dos céus uma palavra, que haja cura, libertação, milagres, e que a Tua igreja, a Tua casa, sempre esteja aberta para receber aqueles que precisam de uma palavra, em nome de Jesus, amém? Põe a mão no teu coração, repete comigo, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi Tua palavra e recebi em meu coração. Eu Te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje? Você que entrou na igreja, convidado? Não? Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz, e que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, te protegendo e guiando, que vocês possam ir para a melhor semana da tua vida, que quarta-feira seja poderosa, que Deus traga grandes respostas, milagres e prodígios, para que você viva o melhor nesses dias. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amo vocês, até os nossos próximos cultos no nome de Jesus, amém? Dê uma forte salva de palmas a Ele.